Oi, gente. O economista prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz esteve no Roda Viva que nem foi tão visto assim. Peço até que vocês compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante nesse sentido, porque ele destruiu, ele aniquilou os argumentos que normalmente se fazem em defesa de juros altos. Ele tem uma explicação brilhante e vocês vão ver pela pergunta que a pergunta já tem toda a narrativa de justificativa do Roberto Campos Neto, da lógica, do pensamento do Roberto Campos Neto de que é necessário manter os juros um pouco mais altos para controlar a inflação. E percebam a resposta poderosa, fantástica de Joseph Stiglitz. Esse vídeo está com legendas do próprio pessoal do Roda Viva. Vamos ver. Queria voltar um pouquinho ao assunto os juros muito altos aqui no Brasil. Quando a gente conversa com o Banco Central, ele diz, as autoridades dizem, olha, a gente também tem o desejo de baixar a taxa de juros, que é muito alta, mas o Brasil tem um histórico complicado com inflação muito alta. Nos anos 80, a gente teve uma década perdida com a inflação muito alta, tivemos uma recessão há 10 anos para poder combater essa inflação muito alta. E o argumento deles, olha, a inflação aí está alta, a gente tem uma meta de 3%, temos que manter esse juro alto para baixar essa inflação. Se baixar o juro sem cuidado, a gente não vai descuidar da inflação e voltar ao velho problema? The current inflation is different from normal inflation. And you've had inflation. I understand Brazil's concern about inflation, perfectly normal. But this inflation, the post-pandemic inflation, is different from the inflation that Brazil and the world has had in the past. This is mostly a supply-side inflation. The pandemic gave rise to very large shifts in demand that also contributed to the inflation, but it's not an excess of aggregate demand. The interest rate is a very blunt instrument, and it works on aggregate demand. And unfortunately, in this case, often high interest rates are counterproductive. They actually worsen the situation. Let me give you some example. So, and I'm going to talk about the United States because I know the data for the United States much better than I do the Brazilian data. But a major source of inflation in the United States is housing. If you looked at the aggregate statistics, you'd say we should have housing prices coming down. Why? Under Trump, we killed off more than 1 million Americans. When you have fewer people, demand for housing should go down. And if the demand goes down, the prices should go down. What happened? The pandemic meant that people living in New York was less interesting. You couldn't leave your apartment. So people wanted to go to Southampton and to Hudson Valley, various places outside. You can't overnight increase the supply of housing. The price went up there. But in New York, the price came down, but very, very little. And the average, therefore, went up. But if you have a supply problem, like in the Hudson Valley, what do you want to do? You want to build more housing. What does raising interest rates do? Make it more difficult. So they exacerbate the problem. Let me give you another example of where the source of inflation. Chips, automobiles. In the beginning of the inflation, you could see in the data, about a third of the inflation was due to automobiles. America, we knew how to produce cars. We still knew. We had our factories. What was the problem? The problem is that car companies forgot to order chips, and the chip manufacturers shifted their production elsewhere. Well, when the demand came back, the car companies put in orders. The chip companies said it's going to take us a long while. There were some other problems in the chip industry. Só para esclarecer sobre os chips, existe uma disputa dos chips eletrônicos nas diferentes indústrias, não só carros, mas para celulares e para muitas outras indústrias. Então, como a encomenda foi feita tardiamente, simplesmente não tinha chips suficientes para atender a demanda. A demanda
por chips era muito maior do que a capacidade que a produção de chips tinha condição de atender. Isso ocasionou alta de preços, não só nos carros, mas isso ocasionou alta de preços em produto de informática, em celulares e um monte de coisas. Foi a crise dos chips. Tudo que dependia de chips eletrônicos, que estava predominantemente sendo produzidas na Ásia, levou a um aumento de preços em todo o planeta Terra. E foi uma inflação provocada por causa disso, não tem nada a ver com juros. Então muitas coisas relacionadas à inflação não são relacionadas exclusivamente a juros. É só com procura agregada, como bem disse o professor Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia. Mas enfim, vamos terminar de ver. But it was only a matter of time before the chip started coming. Was it high interest rates that led to more chip production? No. It was just time. And then car production came back, inventories built up, and car prices came down. You take the war in Ukraine, Russia's invasion of Ukraine, that got oil prices up, fertilizer prices, which affected Brazil, up. Does raising interest rates solve the problem of shortage of oil? No. So the basic fact is that today's inflation is not caused by an excess of aggregate demand. Yeah. And so what I predicted was that as we market responded to the problems, prices would come down. And they have come down. I mean, not prices, but inflation rates would come down. So in the United States, we've almost achieved the 3 to 4% inflation. And I think, Brazil is doing very well, not because, let me make it clear, not because of the high interest rates of the central bank. It's doing well in spite of the high interest rates of the central bank. Esse ponto é fundamental. Aqui acabou o Roberto Campos Neto de vez. O Brasil está se recuperando bem, apesar das altas taxas de juros do Banco Central, e não por causa delas. Nossa Senhora, que pancada! Nossa, destruiu completamente e mostrou com exemplos do mundo real por quê. Brilhante, Joseph Stiglitz. Vamos terminar de ver. Bank, and inflation is coming down not because of the high interest rates. It's coming down because markets are finally responding. There's one more element I want to raise, which is related to Laura's question. One of the things that happened in the post-pandemic period was there were these supply shortages, and a lot of firms had even more market power than they do normally. We saw the market power be going up for years. Then all of a sudden, it went way up. Mm-hmm. And they saw that if they raised the prices, nobody could come in and compete because the supply chains were broken. And I'm hopeful now that that market power will be reduced as supply linkages regain. But it's very important to strengthen competition policy. And that goes back again to Laura's thing. If we got more competition, markups would go down. Professor. Pegaram essa? Que pancada espetacular no Roberto Campos Neto. A entrevista tem muitos outros pontos positivos. Ele destaca, por exemplo, que o crescimento do populismo de direita, eu chamarei de neofascismo, tem relação com a desigualdade social, que tem relação com o processo de desigualdade. Enfim, uma entrevista muito boa do Joseph Stiglitz no Roda Viva, né, na TV Cultura, e que nesse trecho ele destrói completamente esse enquadramento da direita, esse enquadramento do Banco Central, do Roberto Campos Neto, que são necessárias altas taxas de juros para controlar a inflação no Brasil.
né? A inflação que nós temos, ela tem outros determinantes, ela tem outros fatores que a produzem e que se pode sim reduzir mais a taxa de juros sem que isso signifique necessariamente um aumento gigantesco da inflação. Mas enfim, eu vou deixar o link para a entrevista do Joseph Stiglitz no comentário fixado e eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham clareza disso e não caiam nesses argumentos fraquíssimos dessa direita liberal. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos e divulga os abaixo-assinados. Entre eles, o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, que está lá no comentário fixado e já tem mais de 60 mil assinaturas. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.